minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, a solenidade de Todos os Santos, ela é celebrada no dia 1º de novembro. Mas a Igreja no Brasil, há muitos anos, com autorização do Vaticano, ela transfere a solenidade, quando ela cai no meio da semana, para o domingo próximo, para facilitar a nossa participação. Bem, os santos, eles são a Igreja triunfante. A Igreja tem 3 estados, né? Ela tem o estado militante, que somos nós. Ela tem o estado padecente, que são as almas do purgatório, que já estão salvas e estão se purificando para entrar na presença de Deus. E tem a Igreja triunfante dos santos, que já estão na glória, participando da vida divina. No entanto, os santos ainda não estão de corpo e alma na presença de Deus, estão só em alma. Eles ainda esperam o fim dos tempos para ter um corpo glorioso, transfigurado, ressuscitado como o de Jesus. Só há uma criatura que já está em plenitude diante de Deus, com corpo e alma ressuscitados pela ação do seu Filho, a Virgem Maria. E ela já aponta para nós o que Deus deseja fazer conosco, né? Nos dá a ressurreição e nós estarmos de corpo e alma plenos, participando da vida divina. Nós fomos criados como humanidade com uma santidade originária. E esta santidade seria desenvolvida, aperfeiçoada. E mesmo que não tivesse entrado o pecado, Jesus Cristo assumiria a nossa humanidade para exatamente aperfeiçoar essa santidade em nós. Mas Lúcifer, um anjo de luz, rebelde, desobediente, orgulhoso, vaidoso, não aceitando que Jesus, que o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, assumisse a humanidade, achando que isso seria indigno de Deus e não querendo servir a humanidade, ele acaba se rebelando contra Deus e com ele também arrastando nessa rebelião outros anjos que decaem e se tornam demônios. Eu estou contando toda essa história para que você entenda que com a entrada do pecado na humanidade, lembremos da figura de linguagem que o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: Adão e Eva, todo homem e toda mulher, a humanidade, tentadas pelo demônio, acabam caindo no pecado e aquela santidade original com que foram criados, eles perderam. E Deus, que é misericordioso, amoroso, Deus que é cheio de compaixão e ternura, Deus que é justo e que é bom, Ele, não querendo que nós nos percamos de vez, transforma aquela vinda de Jesus, que ele já viria para aperfeiçoar a santidade em nós, agora Ele transforma essa vinda de Jesus numa vinda para resgatar a humanidade, para libertar a humanidade do pecado e da morte e para restituir aquela santidade perdida. É essa a lógica teológica que nós seguimos, que nós cremos. Dito isto,
o que é santidade? Porque nós temos uma ideia muito errada de santidade. Em primeiro lugar, nós temos que saber que a santidade é um processo. Ela é realizada em nós por Deus, não sou eu que me santifico. Ele é o Santo dos Santos, Ele é a fonte de santidade, é dele que provém toda a santidade. Então, não sou eu que promovo a santidade, é Deus que promove a santidade em mim. E esse processo da promoção da santidade de Deus em mim se encontra com a minha colaboração a partir do meu sim, do meu assentimento, do meu consentimento em colaborar, em deixar Deus agir em mim num constante processo de conversão. Então a santidade começa por aí. A santidade começa, em primeiro lugar, nós nos deixando iluminar pela luz de Deus e reconhecendo que somos pecadores necessitados da sua graça. Aqui começa o nosso processo de conversão. E quanto mais a luz de Deus me ilumina, mais eu me sinto pequeno, mais eu me sinto miserável, mais eu me sinto pobre, mais eu me sinto necessitado da sua riqueza. Isso não é para ter baixa estima, não. É a verdadeira humildade diante de Deus e reconhecer que diante de Deus que é todo-poderoso, nós somos nada. Porém, somos amados. Porém, somos a menina dos olhos da criação de Deus. Porém, somos a síntese de toda a criação. Em nós está unido o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, somos amados e preciosos. Mas diante de Deus que é infinito, nós somos um grão de areia. E a santidade começa por aí. Mas não é para também ficar se desmerecendo. São Francisco de Sales, bispo, doutor da Igreja, nos diz nos seus ensinamentos: ninguém será tão santo que não esteja sujeito a cometer erros. Então, o santo não é alguém infalível. Para você ter ideia, São Paulo, apóstolo, ele escreve nas suas cartas que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que era, uma fraqueza. Pediu para Jesus tirar. Já a resposta de Jesus para São Paulo foi: basta-te a minha graça. Vai caminhar com essa fraqueza aí, vai lutar a vida inteira com essa fraqueza. E não deixou de ser São Paulo. São Francisco de Assis, meu pai e fundador da ordem franciscana, também tinha um último pecado que ele precisava se arrepender para entrar na eternidade. E olha que ele foi um santo de um grande quilate, porque é comparado inclusive aos serafins, à hierarquia de anjos que amou tanto a Deus que contempla a Deus face a face, no primeiro coro celeste. São Francisco é chamado Pai Seráfico, mas tinha um pecado que ele precisava se arrepender antes de morrer. E no trânsito, no dia 3 de outubro, quando ele está fazendo uma pequena cerimônia, está se despedindo dos frades, ele manifesta esse arrependimento. Ele pede perdão ao irmão burro. Sabe quem é o irmão burro de São Francisco de Assis? O corpo. E por que ele pede perdão para o corpo dele? Porque ele morreu com 45 anos, vítima do excesso de penitência. Ele exagerou tanto na penitência, ele fez tanto o corpo dele sofrer com o excesso de penitência, que ele, ali naquele ponto, vamos dizer, até um certo ponto, ele estava desrespeitando o templo de Deus, que é o corpo, porque exagerou na penitência.
esse exagero, véspera da sua morte, ele se arrepende. Ele pede perdão ao irmão burro. Portanto, o que São Francisco de Sales diz é verdadeiro. Ninguém será tão santo que não esteja sujeito a cometer erros. Então é preciso que a gente tire essa fantasia de que o santo é alguém impecável, é alguém certinho, é alguém de cabecinha torta e mão posta. O santo é alguém que luta, que batalha. Esse sim, que procura corresponder ao amor de Deus, porque não somos nós que amamos Deus por primeiro. Ele nos ama o tempo inteiro, Ele vem, toma a iniciativa e nós correspondemos ao amor dele. E é nessa correspondência que a santidade vai sendo produzida por Deus em nós. Precisamos tomar cuidado para que nessa questão da santidade nós não caiamos num problema, num fenômeno chamado puritanismo, que surgiu lá na Inglaterra no século XVI, por aí, com influência do calvinismo, que era uma rigidez religiosa e um fenômeno que hoje está sendo retomado, é um neopuritanismo. As pessoas que acham que vão corrigir o mundo, que o mundo tem que ser corrigido, que cai num moralismo, que tudo está errado, sai condenando tudo. E muitas vezes em religião, nós acabamos caindo no puritanismo. Cheios de trejeitos, cheios de gestos, ou às vezes se não tem gestos, fica sempre de mão posta, e acha que isso é santidade. Então, cuidado para não nos tornarmos puritanos, achando que o mundo tem que ser corrigido e eu vou censurando, eu vou julgando, eu vou condenando, eu acho que pelas práticas que eu realizo é que isso está promovendo a santidade em mim. Não, porque os fariseus na época de Jesus praticavam toda a lei e ainda assim Jesus chamava a atenção deles que faltava a caridade, faltava o amor. Não adianta cumprir lei, não adianta cumprir norma, não adianta cumprir preceito como os fariseus na época de Jesus, se não tem amor, se não tem caridade, se não tem misericórdia, se não tem compaixão. É aí que está a santidade, e não no mero cumprimento de leis e normas. E geralmente quem é puritano acha que está se purificando porque cumpriu uma norma. O pessoal acha que isso é santidade. Está cheio de católico assim, me perdoe, mas está virando modinha, inclusive. Portanto, a santidade, a pureza, ela não é em si a perfeição que a gente colocou na cabeça. A pureza, na verdade, do coração que Deus vai produzindo em nós e que nós colaboramos, é não se deixar afetar por ideologias. E aqui eu falo ideologia de extrema direita, ideologia de extrema esquerda, porque todas essas duas ideologias, quando triunfaram no mundo, uma se tornou nazismo e outra se tornou comunismo e mataram milhões de pessoas. Então, quem é puro não se deixa contaminar por ideologias, ele é cristão, ele segue Cristo, e isso basta. Quem é puro, ou seja, quando Deus opera essa pureza em mim, eu não me deixo dominar, ou pelo menos eu luto para não ser dominado pelo sentimento do ter. E aqui ligado ao apego às coisas, à avareza, pecado capital, o apego ao dinheiro, aos bens, endeusando os bens. A pessoa pura de coração, conduzida por Deus, valoriza os bens, mas não se apega a eles. Aqui está o sinal de santidade. A pessoa pura de coração, ela também não se apega ao poder. Ela sabe que o poder ele é necessário para colocar em ordem,
para administrar as coisas temporalmente. Precisa existir quem exerça um poder, uma autoridade. Mas quando isso sobe à minha cabeça, eu me torno impuro. Porque em nome do poder existem disputas, e quando eu exerço o poder, eu sou autoritário. A pessoa que, correspondendo ao amor de Deus e deixando Deus agir na sua vida, ela procura não se deixar dominar pela desonestidade. A pessoa que corresponde ao amor de Deus e que Deus opera na sua vida, faz o esforço para ser uma pessoa honesta. Aí está sendo produzido um coração puro, uma vida santa. A pessoa, de fato, para ser santa, não estamos, porque a gente acha que santidade está ligada sempre à questão sexual. Não. A pureza que gera santidade está ligada ao amor. E o amor, por exemplo, que inspirado por Deus, nos faz praticar a justiça, dar ao outro o que lhe é de direito e evitar não prejudicar o irmão, evitar não pegar o que é do outro, evitar não usurpar o que é do outro, ser justo. A pureza que gera santidade é aquela que, inspirado em Deus, nós fazemos o bem e lutamos para não fazer o mal que às vezes dentro de nós quer brotar. A pureza, que pode ser sinônimo de santidade, é lutar e deixar Deus agir em nós para produzir em nós a simplicidade, a honestidade, a sinceridade, a bondade, lutando contra toda a mentira, a maldade, os maus pensamentos que existem dentro de nós, que são tentações. Portanto, aquele que está em comunhão com Deus, mantém o coração puro e vai deixando Deus produzir a santidade, alimentando pensamentos positivos e cortando pensamentos negativos, sempre com auxílio e com a graça de Deus. A santidade é produzida em nós a partir da nossa intimidade com Deus. Claro, vamos fazer renúncias, a renúncia do pecado. A santidade é produzida em nós através dessa renúncia, que é sacrifício. Sacrifício que nós vemos bem na cruz de Cristo, que se sacrifica por amor, que se sacrifica porque quer o nosso bem, portanto também o sacrifício porque nós queremos o bem do próximo. Aí a santidade vai sendo produzida em nós. Portanto, a santidade, ela é fruto do amor que as pessoas vão desenvolvendo na sua relação de correspondência com Deus. E esse amor, nessa correspondência com Deus, na minha vida de oração, na missa que eu frequento, na palavra que eu escuto, na novena que eu rezo, no texto que eu medito, na adoração a Jesus, na confissão que eu faço, esse amor deve me levar, nessa relação com Deus, a produzir frutos que faz com que eu perdoe, mas também que eu peça perdão. Isso é deixar a santidade operando em nós. Essa relação com Deus que faz com que eu entenda que eu preciso ser misericordioso ao invés de condenar os outros. Essa relação com Deus que faz com que eu precise, que faz com que eu tome consciência que eu tenho que me esforçar para ter compaixão ao invés de ser frio com as pessoas. A ter empatia, me colocar no lugar do outro, e porque me coloco no lugar do outro, ser solidário, compreender o outro nos seus limites, assim como eu gostaria de ser compreendido. Essa santidade é produzida na vida de oração, mas não uma oração mágica que eu vou rezar para negociar com Deus, ou uma fórmula que eu vou recitar, e só porque eu recitei a fórmula, agora vai acontecer algo extraordinário na minha vida. Uma oração mecânica que eu faço só por tradição. Não, uma oração que é amizade com Deus,
uma oração que é abertura para Deus, uma oração que é uma intimidade com Deus, que à medida que eu rezo, eu vou dando espaço para Ele agir em mim. Porque o primeiro beneficiado da minha oração sou eu mesmo, porque eu vou me abrindo para Deus me inspirar à vontade dEle. A minha relação com Deus produz santidade na medida que eu vivo essa correspondência de amor e que vai me tornando consciente que eu devo dialogar, sabendo falar sem agredir e ouvir sem se ofender. E quando ouvir, inclusive, ouvir para o meu crescimento. A santidade vai sendo produzida na nossa vida à medida que essa relação com Deus me ajuda a sair do meu orgulho, porque todos nós, num grau maior, num grau menor, somos orgulhosos, e é preciso reconhecer esse orgulho e deixar Deus operar em nós a humildade. Aquela humildade que é quando a luz de Deus me ilumina, eu enxergo que eu sou pecador, que eu não sou melhor do que ninguém. Aquela humildade de que me diz que eu preciso de Deus. A santidade é produzida em mim a partir desse amor, dessa relação com Deus, que faz com que eu combata os ódios do meu coração, a mágoa dentro do meu coração, o orgulho que ainda está dentro do meu coração, que é o pior pecado, o pecado de Satanás, a inveja, o ciúme, porque tudo isso nós sentimos, porque a nossa humanidade afetada pelo pecado tem esses sentimentos ruins. E a santidade vai ser produzida, um coração puro, à medida que o meu relacionamento com Deus me ajuda a trabalhar isso dentro de mim. A santidade vai sendo produzida em mim na relação com Deus, na minha oração, à medida que eu vou trabalhando a arrogância, as grosserias, a maldade, os apegos, eu vou aprendendo a me desapegar. É por isso que a igreja ensina a esmola, que não é porque eu estou ajudando alguém apenas, é uma ajuda, mas é tirar um pouco de si para doar para o outro. É uma generosidade, inspirada na generosidade de Deus. A santidade dentro de nós é produzida por Deus nessa nossa colaboração de combater a gula com a temperança, ou seja, com o tempero, com o devido limite, de combater a luxúria com a castidade, com o respeito a outra pessoa sem querer usá-la como objeto sexual. A santidade é produzida em nós, a pureza de coração é produzida em nós quando eu combato a avareza, que é esse apego exagerado ao dinheiro, aos bens materiais. Quando eu procuro partilhar. A santidade é produzida em nós quando eu combato a tristeza, a inveja, e no lugar disso, inspirado por Deus, eu me esforço para colocar a empatia, a alegria, o louvor, e me alegrar com o bem do outro, ao invés de ficar com ciúme do bem, dos dons do outro. A santidade é produzida em nós quando eu trabalho em mim, com a graça de Deus, na oração, a ira que está em mim, para que essa ira se torne perdão, compaixão, paciência, reconciliação. A santidade é produzida em mim na minha relação com Deus, quando nessa relação me faz enxergar a minha preguiça, e principalmente a preguiça espiritual, que é o desleixo da fé, o esfriamento da fé, para que eu me torne uma pessoa em Deus, me esforçando, me sacrificando, mesmo não querendo vir para missa, eu vou, mesmo não querendo rezar, eu rezo, ou seja, a operosidade. Vencer a si mesmo com a graça de Deus para superar a preguiça, a assídia. A santidade é produzida em nós quando eu me reconheço orgulhoso e procuro trabalhar a humildade, procuro trabalhar, combater dentro de mim a arrogância. A santidade não são coisas exteriores, que a gente chama de voluntarismo. A pessoa se enche de penduricalho, põe corrente, põe cadeado, fica ajoelhado e acha que isso é santidade. Isso são gestos exteriores, isso não santifica ninguém, isso não tem poder nenhum, isso é até superstição. A santidade não são feitos de trejeitos e gestos, de mãozinha posta, cabecinha torta. A santidade, ela não é
esse simplesmente um cumprimento de preceito, de norma, de regra, de tarefas. Os fariseus faziam isso, nem por isso eram santos. A santidade não é você macaquear um santo, ser papagaio de santo, imitar o santo. O santo foi santo correspondendo ao amor de Deus, deixando Deus agir nele, na época dele, no contexto dele, na história dele. Nós precisamos aprender também da nossa época, no nosso contexto, na nossa história, corresponder ao amor de Deus e deixar Deus trabalhar em nós, especialmente os pecados capitais, a nossa conversão, no amor. O amor é a santidade, é no amor que nós nos santificamos, o amor que é sacrifício que sai de si para ir ao encontro de Deus e do próximo. Cuidado com aquilo que nós chamamos de voluntarismo. Eu é que produzo a santidade porque eu me ajoelho. Eu é que produzo a santidade porque eu estou de mão posta, porque eu não bato palma na missa. Eu é que produzo a santidade, me perdoe, não estou querendo acusar ninguém, porque eu uso véu. Eu é que produzo a santidade porque eu ando de joelho fazendo promessa. Eu é que produzo a santidade porque eu rezei a quaresma de São Miguel e fiz a 1000 Ave Maria. Nada disso santifica se não tiver amor e se não transformar o teu coração e se não fizer você repensar a sua vida e corresponder ao amor de Deus. Tudo isso viram gestos que não têm sentido nenhum, porque às vezes eu faço esses gestos e me encho de orgulho. Olha como eu sou bom porque rezo a quaresma. Olha como eu sou bom porque eu faço 1000 Ave Marias. Olha como o outro não presta porque ele não faz nada disso. Esse pecado de Satanás, o orgulho, o pior pecado. Então isso não é santidade. Lei, regras, normas não santificam ninguém. São apenas balizas para que nós saibamos como caminhar, para nos orientar na caminhada cristã. E o problema de muito católico, de muito cristão, é apoiar-se em leis, regras e normas, achando que isso é santidade. A santidade está no amor. Mas não é o amor do mundo egoísta para eu obter um prazer, uma satisfação afetiva. É o amor que se doa, que se entrega, que serve, que pratica o bem, que renuncia ao egoísmo, que é humilde, que promove o outro, que corresponde ao amor de Deus e que na simplicidade, na humildade, vive também a sinceridade. Aí a santidade vai sendo produzida em nós. Por isso, olhando todos os santos neste dia, você vai perceber que nós vamos reconhecer nestes santos todas essas características que eu disse na homilia. Então, o santo não é alguém para ser macaqueado, não é alguém para ser copiado como um papagaio, é um estímulo que nos aponta para nós nos relacionarmos com Deus e deixar o amor de Deus nos santificar. Eu espero que nós tenhamos o desejo do céu. Eu espero que nós tenhamos o desejo de sermos santos, mas não é uma santidade cheia de trejeitos e normas, é uma santidade que é correspondência de amor. Quanto mais uma igreja e uma sociedade tem regras nos ditando o que fazer, mais imaturo nós somos para amar. Porque, como diz São João Paulo II, o amor me ensinou tudo. O amor deveria ser a grande medida que me ajuda a respeitar o irmão, que me ajuda a ter compaixão do irmão, que me ajuda a fazer o bem, que me ajuda a vencer o ódio, que me ajuda a ter bom senso, que me ajuda a ter limites, que me ajuda a ter misericórdia, que me ajuda a ser solidário, que me ajuda a perdoar e pedir perdão, que me ajuda a ser generoso. O amor. O amor é a grande medida para a santidade. Portanto, peçamos esse dom de Deus e nos esforcemos para colaborar com Ele nessa correspondência de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.